Estamos de volta com a classe número 2 de Autoridade Espiritual no livro de Efésios. Estamos estudando todo o livro de Efésios nessa classe. Em Efésios capítulo 2, versículo 1 diz assim: E ele nos deu vida, estando vós mortos em vossos deleitos e pecados. Nós ainda outrora estávamos segundo o curso desse mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência. Jamais conseguiremos enxergar os propósitos de Deus se tivermos em nós ofensas em nossas vidas. Eu costumo dizer que nós vivemos para nós. Você já pensou que muitos de nós temos os nossos olhos voltados para nós, para os nossos problemas, para as nossas realidades, para as nossas situações e nunca conseguimos enxergar o grande desenho, o grande projeto de Deus. E nós precisamos entender, para que esses processos, esses projetos comecem a serem executados, a nossa vida passada precisa estar envolvida no amor. Eu costumo dizer que precisamos estar blindados. Sabe o que é a palavra blindar? Precisamos ser blindados em amor. Porque todos nós somos feridos, todos nós somos machucados, todos nós somos traídos. Vivemos numa realidade, numa sociedade que todos os dias temos que lidar com esse sentimento. Mas quando nós entendemos que Deus nos coloca um caminho completamente diferente, Deus coloca em nossos corações e o nosso desejo de ser parecidos com Jesus, será que nós estamos preparados para sermos ofendidos? Será que você está preparado para ser traído? Será que você está preparado para ser machucado numa sociedade como vivemos hoje? E talvez você não consiga responder essa pergunta, mas eu posso dizer que à medida que você está preparado, é a medida da tua maturidade, é a medida que Deus pode te entregar algo. Deus não pode entregar um propósito, uma herança, um mistério, um chamado, um desenho para uma pessoa machucada. Ele não pode entregar um projeto dele, é muita responsabilidade para uma pessoa totalmente que se ofende por pouca coisa. E uma das coisas que Deus quer nos ensinar, eu creio que é interessante nós entendermos isso, o que significa desenvolver a nossa salvação. Porque ele diz aqui no versículo 2, no versículo 3, que nós somos desenvolvendo, temos que desenvolver a nossa salvação. Versículo 2 diz: entre as quais também nós andamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos, por natureza, filhos da ira. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. Ele está dizendo, nós somos salvos pela graça e precisamos estar preparando, desenvolvendo essa salvação. Desenvolver a salvação significa estar blindados em amor. Se nós temos uma ofensa no nosso coração, isso compromete a nossa salvação. Incrível você pensar nisso, mas é a grande verdade. Ele compara a ofensa à ausência de graça. Quer dizer, se você está ofendido com uma pessoa, você está privado da graça. E ser privado da graça significa que você não está apto para a salvação. Não temos o direito de ter o direito de não amar. Deixa eu repetir. Nós não temos o direito de não ter o direito de dar o direito a uma pessoa de não amar aquela pessoa que te ofendeu. Eu quero dizer que somos chamados por Deus para sermos blindados. A palavra blindar é muito mais do que proteger, é desejar estar dentro. É você colocar no seu coração um desejo de amar e amar, independente da circunstância. Eu fico me lembrando daquele texto onde Estevão estava sendo apedrejado, se lembra? Em Atos. Ele viu Jesus. No momento que ele estava sendo apedrejado, ele viu Jesus, e ele aplicou esse princípio, porque como ele perdoou, ele viu Jesus, ele se lembrou de Jesus na cruz e ele fez a mesma coisa. Nós somos o reflexo de uma imagem, de algo que nós antes vimos. Se nós vimos algo parecido, nós repetimos isso. E Estevão, ele ficou impregnado pela glória, porque ele liberou aquela atmosfera de glória no momento em que ele repetiu a mesma atitude que Jesus teve. Estevão perdoou a todos que estavam apedrejando, a todos que estavam ofendidos com ele. Ele não se permitiu não perdoar. E quando nós fazemos isso, nós liberamos não apenas um ambiente de glória, mas as nossas roupas, tudo que nós somos. Roupa significa o seu contexto de vida. Fica impregnado da glória de Deus. E quando nós somos impregnados pela unção e pela glória de Deus,
sempre abre janelas de oportunidade para as pessoas que estão perto de nós. Então, queridos, quando você está ofendido, quando você vive uma realidade de uma pessoa ofendida, não apenas você está privando você da graça e da salvação, mas você também está privando pessoas de abrirem oportunidades de janelas de salvação e de chamados. Por quê? Assim como ele não privou e sim perdoou e repetiu o que Jesus fez, ele abriu uma janela de oportunidade na vida de quem? De Saulo, porque as suas roupas impregnadas da unção foram lançadas aos pés de quem? De Saulo, futuramente Paulo. E Saulo estava caminhando na estrada de Damasco, e quando de repente Jesus aparece para ele e disse: Saulo, Saulo, por que você me persegue? Então nós não temos o direito de guardar ofensas com pessoas. Isso é muito forte, queridos, porque não apenas você vai ser privado do seu chamado, mas você também vai privar pessoas de terem a oportunidade de se janelas serem abertas na vida de outras pessoas, ou em outras palavras, chamados de terceiras pessoas serão ativadas através da sua atitude de um coração aberto. Bem, a primeira coisa que aconteceu com Saulo, ele ficou sem comer, ele ficou sem ver, ele ficou sem beber. Queridos, uma criança, parecida com uma criança, às vezes você está tão, eu posso dizer, intoxicado com coisas ministeriais, eu posso dizer, formas ministeriais, manuseios ministeriais, que nós não conseguimos mais ver o reino. Tem pessoas que estão intoxicadas pela estrutura e não conseguem ouvir mais o Senhor. Tem pessoas que estão intoxicadas da estrutura e não conseguem mais beber de fontes genuínas. Tem pessoas que estão tão intoxicadas que não conseguem ver, não conseguem se alimentar e não conseguem beber. Então, queridos, somos chamados por Deus para retrocedermos e nos tornarmos como uma criança. Nesse capítulo 2, nesse versículo, capítulo 2, eu quero falar com você que nessa aula é uma aula de fazer você voltar a ser uma criança, de ter a ingenuidade de uma criança, abrir o seu coração e falar: Senhor, eu quero ver de novo, eu quero sentir de novo, eu quero beber dessa fonte novamente, eu quero ser blindado no meu coração e se eu tenho alguma ofensa com uma pessoa, eu quero abrir o meu coração porque eu não quero viver privado da tua graça, eu não quero viver privado da tua presença e muito pelo contrário, eu não quero também, eu quero me tornar uma janela de oportunidade para que chamados sejam ativados. Então, rasga teu coração agora, fala: Senhor, eu quero ser uma criança, eu quero voltar a ter a ingenuidade de uma criança. Porque quando nós não comemos uma comida que vem do céu, a nossa perspectiva não é dos céus, e sim da terra. Tem pessoas que se alimentam de coisas da terra e vivem de coisas e projetos da terra. Mas quando Deus começa a alinhar o seu propósito e a sua vida, nós começamos a ser influenciados pelos projetos de Deus. Uma retenção do seu amor, uma retenção da sua ofensa, não apenas não teria gerado Paulo na vida, por exemplo, de Estevão, mas também teria privado todo o Novo Testamento de ser escrito. Você já imaginou que um homem, se ele tivesse retido o perdão, tá? Ele poderia ter privado toda a igreja do Novo Testamento? Essa é a realidade de um homem chamado Estevão. E Estevão, a Bíblia conta que ele não era um homem, eu posso dizer assim, com muitos títulos. Ele era simplesmente um diácono. Um diácono. Sabe, o Senhor não está interessado muitas vezes nos nossos títulos, mas foi chamado pela honra de ser o primeiro mártir na igreja. Os mártires nascem da morte. Uma visão do céu, uma visão que ele teve de Jesus, mudou todo o seu destino e de uma geração. Ele repetiu o que Jesus estava fazendo. Queridos, somos os representantes de Deus aqui na terra. Capítulo 2, versículo 4 diz: Mas Deus, se você está intoxicado com as coisas aqui da terra, se você vive a sua realidade somente para você, Deus tem uma intervenção na sua vida. Mas Deus, simplesmente saiba que o seu coração será totalmente livre e blindado, livre de toda ofensa e blindado do amor. Blinde seu coração com amor, porque a Bíblia fala que ele é rico em misericórdia por causa do grande amor com que nos amou. Estando nós mortos em nossos delitos e pecados, nos deu vida
juntamente com Cristo. Versículo 6 diz: e juntamente com ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. O capítulo 2 de Efésios nada mais é, nada menos é do que um lugar onde conseguimos viver numa atmosfera do amor. São atos de justiça no amor. O Senhor quer nos levar a vivermos uma realidade de atmosferas de amor. Versículo 8 diz: porque pela graça sois salvos, mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Somos chamados para termos ações de justiça. Se nós blindarmos o nosso coração com amor, se não ficarmos imersos nas nossas ofensas, Deus não apenas vai nos dar, mas Ele não apenas isso, mas vai requerer de nós ações de justiça. Versículo 11 diz assim, que lembrai-vos daqueles que outrora, gentios na carne, chamados da incircuncisão, por aqueles que se intitulam circuncisos na carne, por mãos humanas. Somos chamados por Deus para sermos reconciliadores. O que aconteceu com Estevão é que ele reconciliou Paulo com os céus. Se o seu coração estiver livre, vidas serão trazidas para o reino. Sabe, quando você priva pessoas e você guarda uma ofensa, não apenas você é prejudicado, mas o reino é prejudicado, porque você não traz vidas para o reino. Versículo 16 diz também que nós somos chamados, não apenas, muitos vão para a igreja, mas vivemos apenas a intensidade da palavra. Versículo 16 diz assim: se reconciliasse ambos em um só corpo com Cristo, por intermédio da cruz, destruindo por ela a inimizade. Muitos vão à igreja, mas são inimigos da cruz. São aqueles que conseguem, não sei como, mas viver dentro de uma estrutura, mas não vivem a intensidade do amor. Somos chamados para sermos acessíveis no espírito. Essa é uma palavra muito forte, porque somos chamados para sermos humildes em Deus. Tudo aquilo que Deus quer em nós é que tenhamos o coração sempre aberto a aprender uma coisa nova em Deus. Nós não temos toda a ciência, aprendemos e conhecemos em parte. Quando entendemos isso, queridos, precisamos entender que o meu irmão, que talvez te ofendeu, tem uma parte do reino que eu ainda não conheça. Talvez uma pessoa que você jamais imaginou, jamais entendeu, jamais conseguiu amar, tem uma parte do reino que você quer, que Deus quer que você aprenda com Ele. E mais do que isso, nós somos chamados por Deus para que no versículo 20, edificado sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo Ele mesmo, Cristo Jesus, a pedra angular. Somos chamados para colocar Jesus no centro das nossas vidas. O centro das nossas vidas não é o nosso ministério. O centro das nossas vidas não é nem a nossa família. O centro da nossa vida não é nem mesmo aquilo que nós entendemos, mas o centro é Jesus. Jesus precisa ocupar o espaço do centro das nossas vidas. Quando nós entendemos isso, queridos, entendemos que todo o fundamento, a pedra angular é Jesus. Se Jesus não ocupa a pedra angular na sua família, a sua atmosfera não é mudada, as pessoas não são transformadas. Se Jesus não ocupa, você pode frequentar uma igreja, você pode estar lá como ministro do evangelho, pode ser pastor de uma igreja. Mas se você não entende esse processo, que o reino é estabelecido através da sua vida, talvez você não apenas está sendo privado da plenitude do reino, mas você não está colocando Jesus no centro. Muitos colocam um ministério no centro das suas vidas. Outros colocam a família, outros colocam o trabalho. Mas somos chamados por Deus para colocar Jesus no centro. E quando nós colocamos Jesus no centro, quando Jesus é colocado no centro das nossas vidas, eu quero dizer uma coisa, nós ficamos desprovidos de uma palavra que muitas vezes as pessoas não entendem, que é o medo. Tem pessoas que têm medo de falar a verdade, tem pessoas que têm medo de perder um espaço, eu posso dizer um espaço na mídia, ou espaço eclesiástico, tem pessoas que têm medo até mesmo de ter o seu sustento tirado se você falar a verdade. Mas quando Jesus é colocado no centro,
A sua segurança não está no seu ministério. A sua segurança não está no seu trabalho. A sua segurança da sua família não está no sustento que Deus coloca através do seu trabalho. A sua segurança está em Jesus na sua vida. Então você fica totalmente protegido, seu coração blindado em amor, e Deus te coloca uma ousadia de sempre falar a verdade em amor. Essa é a característica de um homem que começa a crescer espiritualmente. Essa é a característica que Deus está ensinando aqui através da vida de Paulo, no capítulo 2, a construirmos uma atmosfera e um ministério onde a verdade é a base de todas as coisas. Tem pessoas que não conseguem falar a verdade uns com os outros. Tem pessoas que são omissas diante de uma realidade. Mas eu quero dizer uma coisa para você, queridos. Quando nós colocamos Jesus no centro, Jesus é colocado no centro, nós prestamos conta das nossas vidas, que é não apenas a uma instituição, mas aos céus. Nós prestamos conta da nossa vida aos céus. Antes de Deus colocar você como um pastor numa igreja, como um profeta na sua instituição, onde for, antes de mais nada você foi chamado por Deus. Deus é aquele que te sustenta, não é uma instituição. E Deus te coloca ali para sempre guardar e você ser um guardião da verdade. Muitos de nós estamos em instituições e somos coniventes. Blindamos o nosso coração, mas somos contaminados pelo medo, porque Jesus não ocupa o centro. E tudo o que Deus quer de nós são pastores e profetas, ministros, evangelistas, doutores, são pessoas, homens e mulheres, que têm a coragem de prestar contas, em primeiro lugar, a Deus. Ele ocupa o centro. Em segundo lugar, nós somos chamados também para vivermos a intensidade da obra. Ele edifica a obra na liberdade. Tudo aquilo que nós fazemos tem que ter a liberdade do Espírito. Você não é obrigado, você não é forçado, porque tudo que é de Deus é criado e gerado através de homens e mulheres que são livres em Deus. Sabe, o apóstolo muitas vezes pensa que ele é chamado simplesmente para edificar uma obra, mas a obra que ele está edificando, se a base e o fundamento dela não é a liberdade, nós estamos então presos pela estrutura, presos por uma palavra, presos. Mas assim como diz assim, Jesus tem que se sentir à vontade na obra que ele edifica. Queridos, o Espírito do Senhor, onde o Espírito de Deus está, ali tem que existir liberdade. Mas a maior evidência que a obra é construída onde Jesus é o centro é quando a liberdade do Espírito é construída em Deus. Quando a liberdade de Deus é edificada, quando somos chamados por Ele para algo grande. Agora, quando nós não permitimos que a liberdade do Espírito seja edificada e o Senhor olha para mim e para você e percebe que vivemos presos, contextualizados por algo que é nosso medo, Jesus não se sente à vontade naquele lugar. É algo para nós questionarmos, algo para nós repensarmos, porque a maior evidência de uma obra edificada no Espírito é a liberdade. Quando você olha para uma obra, quando você olha para uma construção de algo maior em Deus, naquele momento, nós precisamos olhar para essa obra e sentir essa obra é gerada pelo homem ou gerada por Deus. Quando Jesus é o centro, quando nosso coração é blindado em amor, quando vivemos a intensidade do reino, quando trazemos essa atmosfera dos céus, porque o apóstolo traz a atmosfera, ele implanta os céus na terra, ele implanta o reino. Os profetas não têm medo de falar a verdade. E quando isso acontece, queridos, a liberdade é uma consequência de uma vida de intimidade com Deus. A obra que o homem constrói, ele é obrigado a sustentar. Mas a obra que Deus gera, Deus cuida e Ele libera na vida das pessoas. Quando Deus olha para nós, Ele não vê simplesmente as nossas ofensas, Ele quer ver um coração puro, Ele quer ver o nosso coração restaurado. Mas se o nosso coração tem mágoa, se o nosso coração tem ofensa, Ele não pode realinhar com os céus. Somos a habitação dos céus na terra. No meio desse caos que é a nossa própria vida, Deus nos chama para perdoarmos. Eu quero concluir o capítulo 2, essa classe número 2, fazendo uma pergunta para você. Você já perdoou a todos que te ofenderam? Você vive a intensidade do reino de tal forma que o seu coração é blindado em amor? Você é a morada de Deus aqui na terra.
Você é a morada do Espírito aqui na terra. Deus conquistou o seu coração, Deus olha para você e vê o seu coração totalmente conquistado nele. Ou você ainda está lutando com os seus sentimentos. Você é influenciado pelas coisas que as pessoas falam para você. Você não conquista, você é influenciado. Eu quero fazer essa pergunta para você porque nós precisamos terminar essa classe, essa aula, com uma grande pergunta. Alguém te feriu? Seu coração está ferido? Seu coração está ofendido? Se está, faça uma escolha hoje. Faça uma escolha de perdoar. Faça uma escolha de liberar. Mas você não sabe o que aconteceu na minha vida. Você não sabe o que aconteceu. Eu fui traído, eu fui machucado, eu fui abusado. Querido, não importa. Porque Jesus naquela cruz pagou todo o preço por nós. Jesus se fez pecado, se fez ofensa por mim e por você. E se Jesus, sendo Deus, ele sendo Deus, foi para a cruz, no meu lugar, no seu lugar, nós não temos o direito de não perdoarmos. Nós não temos o direito de não estarmos guardados, voltados simplesmente para uma religião, colocando máscaras e vivendo uma utopia de uma vida cristã. É tempo de tirar as máscaras, é tempo de rasgar os nossos corações, é tempo de perdoar, blindar os nossos corações, é tempo de ser essa morada de Deus aqui na terra. Você é a resposta. E Deus não apenas vai usar você para ser uma pessoa para liberar e ativar, como Deus usou como Deus usou Estevão na vida de Saulo. Ele, com o coração curado, foi capaz de ativar o chamado na vida de Saulo. Seríamos privados de todo o Novo Testamento. Exatamente, porque um homem não deixou ser dominado pelos seus sentimentos. Somos chamados por Deus para ser a morada de Deus aqui na terra. A obra que nós construímos, se é no Espírito, Deus cuida. Se é na carne, nunca será colocada nos céus. Virá o fogo. Somos definidos pelo fogo. Nós somos realinhados pelo fogo de Deus. Eu termino essa classe dizendo, o fogo de Deus um dia passará na sua vida e nós somos redefinidos pelo fogo de Deus. É melhor hoje Deus passar o fogo na sua vida, trazer os pecados para fora, perdoar quem você precisa perdoar, blindar o seu coração e escolher amar sempre, amar sempre. Eu compus uma canção que diz assim, que amor é esse? Ele conquistou meu coração, esvaziou de mim e me conquistou. É isso que Deus quer de nós. Deus quer que você seja conquistado por Deus, porque Ele quebrou as nossas razões, Ele quebrou as minhas razões, Ele me esvaziou de mim e Ele conquistou o meu coração. Tudo que Deus quer de nós são pessoas que têm a coragem de serem conquistadas por Ele, as suas razões serem quebradas e nós sermos esvaziados por Deus para sermos cheios do Espírito e a grande morada de Deus aqui na terra. Até a próxima classe, número 3.